Cavaleiro da Lua, episódio 2, vamos lá! Bom, de cara eu quero destacar como o episódio é eficiente em brincar com esse lance de dupla personalidade de um jeito criativo através da direção de fotografia e dos enquadramentos. E aí fica o destaque para a entrada do Steven ali no museu com a câmera invertida, ou mesmo como o episódio usa os reflexos, toda vez que o cenário tem superfícies reflexivas, né, seja um espelho ou então a mesa do cara do RH, a câmera enfoca esses reflexos e a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, né, vasculhando cada um dos reflexos, procurando para ver se o Mark vai aparecer ou se vai ter alguma diferença entre o que acontece de verdade e a imagem projetada. Eu acho isso muito legal. Bom, aí o Steven começa a investigar as coisas e vai ali para aquele depósito e a gente tem essa chegada, né, que usa muito bem a direção de fotografia para criar um clima. Ele não simplesmente entra lá no armazém e acabou. Ele vem vindo lá de longe naquele corredor e as luzes acendendo e apagando vão criando essa expectativa. E essa é uma ideia que o episódio vai reaproveitar logo em seguida quando ele passa a ver o Khonshu vindo também dessa mesma forma, né? Acende uma luz, ele tá ali, daí apaga e acende de novo, ele não tá. Eu acho isso muito legal, cara. É um pezinho no cinema de horror que pode não ser o objetivo final, né? Mas que, cara, ajuda a conceder muita personalidade e torna a cena muito mais divertida e engajante de ver. E é legal ver a relação entre o Steven e o Mark ser mais explorada aqui, né? A gente já teve uma introdução, mas nesse episódio a gente realmente tem uma conversa muito direta entre os dois e fica o aceno legal pro escaravelho dourado levitando ali com as asinhas, que me lembrou bastante de Aladdin, então foi um toquezinho de nostalgia que me fez feliz. Mas enfim, é o artefato da vez, é o objeto que os heróis precisam proteger e que os vilões estão buscando. Então tem todo esse lance de filme de aventura, de caçada a um tesouro, né? Que é bem Indiana Jones, é bem Uncharted, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, e que é muito legal. Bom, depois disso o Steven sai dali e encontra a Layla, né, e pega um passeiozinho de moto com ela. Eu gosto do detalhe das mãos ali, ele não sabe bem onde tocar ela, né, isso diz muito sobre o personagem, sobre o tipo de vida que ele vive. Mas o que me chamou a atenção foi como o episódio faz essas transições entre as cenas de um jeito sempre muito orgânico, mas também muito dinâmico, né. Nenhuma cena dura tempo demais pra gente ficar desinteressado, é uma coisa muito ágil, ela entrega o que ela precisa entregar em termos de exposição, em termos de desenvolvimento de personagem, e aí passa para a próxima situação de perrengue, de perigo, sei lá, que é totalmente filme de aventura, né? Essa coisa de sempre ter um problema maior, você sempre tá escapando por um triz de uma situação para cair em outra que também é igualmente, sei lá, ameaçadora. E aí a gente pode falar de Uncharted, né? Porque quando o Steven dialoga com a Layla e tem todo aquele conflito, né? Ela revela para ele que os dois eram parceiros de aventura, e aí ela acha que ele roubou o artefato dela, enfim. Cara, em 5 minutos o episódio estabelece um conflito muito mais crível, muito melhor desenvolvido do que o filme inteiro de Uncharted do Tom Holland, né? E que é uma pena. Mas só deixa claro o quanto esse tipo de premissa poderia ter funcionado melhor naquele filme, e aqui eu acho que funciona muito bem. A gente tem um histórico entre os dois que vai ser explorado mais pra frente, tem um conflito grande para gerar engajamento, e eu tô automaticamente interessado nesses dois personagens e no jeito como a relação deles vai se resolver. Mas, como eu mencionei, uma vez que a cena entregou o que ela precisava, a gente já pula para outra situação, né? O Steven é sequestrado ali pelos caras do FBI. E, cara, eu gosto demais dessa sensação de uma sociedade secreta, assim, você não sabe em quem você pode confiar. O que leva a gente de volta pro Arthur Harrow. E é muito bom ver o Ethan Hawke de novo e saber que ele não vai ser um vilão que vai simplesmente ficar aparecendo em pequenas cenas ao longo dos episódios que não tem nada a ver com o que está acontecendo com o herói, né? E é muito legal ver essa interação entre o Arthur e o Steven, né? Porque ela meio que vende o apelo da ideologia do vilão, né? A gente vê ali a sociedade meio idílica e pacífica que ele criou. E de novo, cara, o episódio dedica um tempo para explorar a diferença de visões entre o vilão e o herói, né? Entre, sei lá, a entidade Ammit, que é a entidade que o Arthur serve, e o Khonshu, que é a entidade que dá os poderes do Cavaleiro da Lua. Tem toda uma discussão entre você punir o mal antes dele acontecer ou somente depois dele acontecer, que eu acho que é muito interessante, e eu fiquei feliz de ver que os personagens, eles não só tocam nesse tema, sabe? Mas o Steven faz perguntas que são pertinentes pro Arthur, e aí ele responde, e aí tem toda essa troca que eu acho que vai desenvolvendo essa ideia no tempo necessário, né? Não é algo que eles simplesmente passam por cima. E mais uma vez fica o elogio para a direção, que consegue tornar essa cena ainda mais engajante pelo jeito como ela é filmada.
Tipo, o texto em si já é o suficiente para despertar interesse, o roteiro é muito bom nesse sentido, mas repara como eles começam com a câmera mais afastada e vão chegando cada vez mais perto e ao mesmo tempo os outros participantes desse culto, dessa seita vão se levantando, né, trazendo uma sensação de ameaça até que tudo termina naquele super close do rosto do Ethan Hawke que é extremamente expressivo. E expressivo porque ele consegue entregar muito com muito pouco. E aí só aumenta o meu fascínio por esse ator. E aí finalmente a gente entende melhor quem é o Khonshu e qual é a natureza da relação entre ele e o Steven, ou no caso o Mark, e mesmo a relação entre ele e o Arthur Harrow que já houve no passado. E eu gosto como o Khonshu é retratado não de uma forma, maniqueísta, ele não é simplesmente uma entidade do bem, mas sim que tem um conflito ali, que mesmo o Mark, que serve a ele, não necessariamente concorda com tudo e está fazendo isso meio que para proteger a Layla. Então é muito bacana ver que a relação entre todos os personagens tem alguns pormenores, alguns conflitos que justamente favorecem uma trama que é muito mais interessante, né? Não é uma trama que simplesmente tem a resposta certa ou errada, ela vai explorar diferentes escolhas dos personagens de um jeito que eu acho que vai ser muito interessante. E eu não posso deixar de falar que o Khonshu também tem um apelo visual muito interessante. E aí eu lembrei de personagens Tim Burtonianos, né? Tô falando de Os Fantasmas Se Divertem, o Beetlejuice. Todo esse lance de personagens que tem uma aparência muito marcante, muito grotesca e não necessariamente ficam se movendo ou chamando atenção para isso, mas simplesmente habitam esses espaços com a sua excentricidade, sabe? Isso é uma coisa muito Tim Burton e eu gostei de ver aqui também. Outro ponto alto do episódio foi a entrada do Cavaleiro da Lua de terninho, né? Eu não sei exatamente o nome do personagem, mas enfim. Cara, é muito bacana, porque quebra a expectativa e aí mostra que o Steven também tem um certo domínio sobre os poderes, mas de um jeito diferente do Mark, e que permite que ele se solte um pouco, né? Deixe de ser só aquele cara inseguro e mostre um pouquinho mais de audácia, talvez. O único probleminha que eu vejo nisso tudo e que o pessoal tem comentado é o lance dos efeitos visuais. E aí a gente pode ver no Chacal, a criatura que ele está enfrentando, que não é exatamente o ápice do render mais bem feito que você já viu na vida, enfim. Mas cara, sei lá, a história pra mim sempre vem em primeiro lugar, então o que eles fazem com isso eu gosto. Eu gosto da sequência de perseguição, a sequência de luta enquanto ele é invisível e depois com o Cavaleiro da Lua ali pulando pelos prédios de Londres, que termina com o Chacal empalado num enquadramento que, de novo, cara, foge um pouquinho do que a Marvel costuma fazer e eu gosto de ver. Por mais que seja só um pezinho ali numa coisa mais violenta, mas, cara, é o que a gente tem, eu aceito. O mais legal desse episódio 2 é que ele mantém o excelente começo que tinha sido feito no episódio 1. Ele mantém o foco no desenvolvimento dos personagens, o foco na direção super apurada e também na construção dessa mitologia que continua misteriosa, continua fascinante. Agora eles têm que impedir o Arthur de ressuscitar a Amit, então não tem premissa mais aventura do que essa. E de novo, cara, esse era o filme de Uncharted que deveria ter sido feito e não foi. Mas pelo menos a gente tem isso aqui com o Cavaleiro da Lua. Tô super ansioso para continuar acompanhando essa série. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, me segue no Instagram também, porque lá eu comento os filmes que eu assisto de um jeito mais direto. E até o próximo vídeo. Pegar o cafezinho aqui, né, porque tô gravando isso tipo 5 da manhã. O lado bom de gravar isso na madrugada é que você realmente entra na vibe de insônia, sabe, do Steven Grant, então é isso aí, acho bem apropriado.